Salve, salve, aluno e aluna do curso Desafio, novamente aqui, agora com noções de direito, tudo bem? E em noções de direito, que é um conteúdo que está previsto no edital do bombeiro, mas também serve para PM, não é isso? Outro professor pode ser que fale contigo no edital da PM. Nós falaremos hoje de funções essenciais à justiça. Como assim, professor? Funções essenciais? O que é essencial na tua compreensão, meu aluno? Quando eu falo para ti de essencial, é algo que é de extrema importância, sim ou não, sem o qual você não sobrevive. Por exemplo, nós não sobrevivemos sem água, né? Nós precisamos nos hidratar para estar vivos. E a justiça, o poder judiciário para que ele realize o seu trabalho de forma efetiva, ele possui funções que têm esse papel de garantir esse exercício à justiça. Quando a gente fala em funções essenciais à justiça, a gente não tem que entender como poderes. Não representam poderes, mas elas são fundamentais para o exercício da justiça. Olha o que eu coloquei no teu material aí para destacar. As funções essenciais da justiça presentes na Constituição são instituições, né, que possuem como objetivo disponibilizar a todos o direito ao acesso à justiça, de maneira que toda a sociedade possa ter seus direitos assegurados, ou seja, são instituições que vão trabalhar em conjunto para garantir a chamada justiça, tudo bem? Para que a justiça seja plenamente alcançada, certo? Os responsáveis por essas funções, né? Quem são essas funções essenciais da justiça? O Ministério Público, que é aquele que tem mais destaque, né? Que tem mais extensão, melhor dizendo. A advocacia, tanto a advocacia pública quanto a advocacia privada, e a Defensoria Pública. São essas as funções essenciais à justiça contidas na Constituição Federal. Essas funções essenciais à justiça, diferentemente de que muita gente pensa, vou grifar, não fazem parte do poder judiciário, tá? Guarda isso. Em que pese seja essencial à justiça, não são órgãos do poder judiciário. Tribunais estaduais, juízes eleitorais, justiça estadual, justiça federal, esses são órgãos do poder judiciário. Mas esses órgãos aqui, listados como funções essenciais da justiça, eles não pertencem, guarda isso, a nenhum poder, nem mesmo ao poder judiciário, embora estejam essenciais à justiça. Guardaram isso, meus prezados? Beleza? Vamos falar do mais extenso hoje, né? Se der tempo de falar dos outros, que é o Ministério Público. Ministério Público, de novo, não é poder judiciário. É uma instituição permanente, ou seja, é uma instituição que nunca vai deixar de existir. E a Constituição diz que traz os objetivos do Ministério Público. Isso já foi muito cobrado em prova. Quais sejam? Assegurar a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Aqui no teu material eu trago cada uma dessas funções, tá? Certo? Cada uma dessas missões, né, desses objetivos. Como defensor da ordem jurídica, ou seja, defensor da lei, da norma, ele atua como fiscal da lei, zelando pela sua observância e cumprimento. Como assim? O que faz o fiscal? Ele fiscaliza se aquilo está sendo feito de forma correta. Então, o Ministério Público, ele assegura a defesa da ordem jurídica. Ele fiscaliza se a lei está sendo cumprida devidamente ou não. Essa é a primeira função, né? Na defesa do regime democrático, que é uma outra função do Ministério Público, ele atua como um protetor do Estado democrático de direito. Ou seja, ele defende a democracia, ele defende os interesses coletivos, os interesses da sociedade. Ele fiscaliza a lei,
mas ele é o guardião da sociedade. E a nossa sociedade é calcada e construída no regime democrático, né? Então é um órgão responsável pela defesa da sociedade, é o nosso Ministério Público. Tudo bem? De boa? Certo? Ele defende também os interesses sociais. Os interesses sociais individuais e aqueles da sociedade, tudo bem? O regime democrático, ele defende a democracia, protegendo a coletividade também. Então, mas para a prova, as primeiras provas perguntam de vocês quais são os objetivos e você grava esses três: defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponível. O que é um interesse individual indisponível? É um interesse que é meu como pessoa, que eu não posso abrir mão, que eu não posso dispor. O Ministério Público também atua nessa defesa. O Ministério Público, isso também é muito cobrado em provas, assim como os objetivos, ele também tem os seus princípios, tudo bem? Vamos falar desses princípios. São três. O primeiro princípio é a unidade. Esse princípio dispõe que todos os seus membros integram apenas um só órgão sob a chefia de um procurador-geral, certo? Então, unidade. O Ministério Público é um órgão só. Ah, professor, então todo mundo faz a mesma coisa? Não necessariamente, né? Existe no organograma, na organização, divisões, né? Um promotor vai ficar com aquilo, um procurador vai ficar com aquele meio ambiente, outro procurador é para infância e adolescência. Enfim, pode internamente haver divisões, né? Mas essas divisões são para atender especificidades. Mas, em regra, o Ministério Público é uno, ele representa um, certo? Todos os seus membros integram um só órgão, certo? Como a exceção que ele fala do Ministério Público Estadual, que a gente vai falar mais para frente, que ele tem a sua estrutura própria em cada estado e como seu chefe, o Procurador-Geral de Justiça, mas daqui a pouco a gente vai falar deles com mais detalhes. Essa unidade, eles representam um só órgão. Nós temos ainda a indivisibilidade. Esse princípio permite que um membro do Ministério Público possa substituir o outro ou em uma função. Isso ocorre em decorrência da unidade, né? Que na prática o ato é do Ministério Público, ou seja, não é membro do autor da ação. O Ministério Público também vem da unidade de divisibilidade, é isso. Eu não vou dividir, quebrar. Todos representam o mesmo órgão, certo? Se um sair, entra outro. Exemplo, um promotor de justiça que está titularizando uma ação, ele veio a falecer. Era dele aquela ação? Não. Aquela ação é do órgão. Então o órgão não se divide. Todos integram uma mesma estrutura quando se fala em indivisibilidade. E o último princípio é a independência funcional. Garante a independência de atuação de cada membro dentro das suas atividades. Não pode sofrer interferência de seu chefe hierárquico durante o cumprimento de suas funções. Olha que legal. Se você é membro do Ministério Público, você tem independência de atuar como melhor lhe aprouver no cumprimento da lei. Existe o chefe, existe, mas tu não estás subordinado ao teu chefe, ao procurador-geral, ou ao procurador-geral de justiça, ou ao procurador-geral da República na tua atuação. Essa é a independência funcional, é superpoder, né? Tu pode ter a plenitude da liberdade de atuar desde que, de acordo com a lei e com a Constituição e com as missões institucionais do Ministério Público. Divisão do Ministério Público, aqui também é importante a gente falar, e vou falar até com um pouco mais de calma, certo? O Ministério Público, ele se divide basicamente em dois, né? Nós temos o Ministério Público da União, também conhecido como MPU, recentemente teve um concurso de lá, e Ministério Público dos Estados, presente em cada um dos estados. Apesar de haver estruturas distintas, exercem as mesmas funções, diferenciando apenas o alcance de sua atuação, União, o país inteiro, né? A federação como um todo, e o Ministério Público dos Estados, evidentemente, restrito a Estado. Não existe Ministério Público na esfera municipal, né? Cuidado com isso. Nós só temos dois Ministérios Públicos,
o Ministério Público da União, chefiado pelo Procurador-Geral da República, e o Ministério Público do Estado, chefiado pelo Procurador-Geral de Justiça. Sobre o MPU, é relevante dizer para ti que ele se subdivide em alguns órgãos, né, em alguns ministérios públicos. O Ministério Público da União ele é composto pelo MPF, chamado Ministério Público Federal, pelo MPT, Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Militar e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eles compõem esse Ministério Público da União. Quem chefia, quem é o todo-poderoso do Ministério Público da União? É o PGR. Como assim, professor? Quem é o PGR? É o Procurador-Geral da República. E o que o cara precisa para ser um PGR? O cara é uma moça, né? O que eles precisam para ser Procurador-Geral da República? Primeiro, ele é escolhido e nomeado pelo Presidente da República. Ou seja, quem vai o nomear é o Presidente da República. Tudo bem? É o Presidente da República que vai exercer essa nomeação. Tem que ser dentre os integrantes da carreira, ou seja, alguém que faça parte dos quadros funcionais como membro do Ministério Público da União. Esse indivíduo tem que ter acima de 35 anos de idade e essa indicação, né, o presidente indica e escolhe, tem que ser aprovada pelo Senado Federal. O Senado Federal tem que aprovar, tudo bem? O mandato do Procurador-Geral da República é de 2 anos, permitida várias reconduções. A Constituição não limita o número de reconduções, apenas dispõe que eles podem ser reconduzidos. Se for da vontade do Presidente da República e do Senado Federal aprovar, o cara pode ser por anos, anos e anos Procurador-Geral da República. No governo Fernando Henrique, se não me engano, foram várias e várias reconduções do seu Procurador-Geral da República por ele indicado. Certo? Esse é o chefe do Ministério Público da União. E aqui, cuidado, tá? Existe distinção das chefias. E agora eu vou falar para ti do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Isso aqui cai muito em prova também, fazendo a diferença entre eles dois, tá? Aqui é o Procurador-Geral de Justiça, também chamado de PGJ. PGJ é o Procurador-Geral de Justiça. Ele, Procurador-Geral de Justiça, é o chefe do Ministério Público dos Estados. Quem escolhe e nomeia é o governador do estado através de uma lista tríplice. E aqui nós temos um indicativo de diferença. Para o Ministério Público da União, não há lista tríplice, tá? Não há exigência constitucional para isso, embora eles façam uma votação simbólica lá na Associação Nacional dos Procuradores da República. Não há essa exigência. Já do nosso PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça, esse cidadão aqui, o Procurador-Geral de Justiça, ele é nomeado pelo governador, certo? E há uma chamada lista tríplice. Como assim lista tríplice, professor? O órgão, o Ministério Público, certo? Indica 6. Essa lista é reduzida para 3, que vira uma lista tríplice, era uma lista sextupla, que vira uma lista tríplice, e o governador, dentre esses 3, vai escolher o da sua preferência, dentre integrantes da carreira. Tudo bem? Olha só, aqui no PGJ, no Procurador-Geral de Justiça, ele só pode ser reconduzido uma vez, tudo bem? Registra isso aí, não coloquei no teu slide, mas coloca aí. Diferentemente do Procurador-Geral da República, este só poderá ser reconduzido apenas uma única vez, tudo bem? Não é, mas o MP atua praticamente como se fosse um quarto poder.
a opinião do Emerson e a opinião de muita gente, né? A Constituição deu muita prerrogativa para o Ministério Público, sim. Ela não considera poder, mas ela traz uma série de prerrogativas, né? Que a gente está vendo aqui. Olha só, exemplo, os membros do MP possuem vitaliciedade após 2 anos de exercício, igual um juiz, né? Ele tem essa garantia da vitaliciedade, que é um plus da estabilidade, né? Estabilidade, tu só pode ser objeto de desligamento por decisão judicial ou processo administrativo disciplinar. Aqui não. Vitaliciedade somente só pode ser por decisão judicial. Inamovibilidade, que também tem no Poder Judiciário. Ele é inamovível, ele não pode ser removido em regra, certo? Da sua lotação, salvo se houver interesse público. Por quê? Ele poderia ser removido por uma perseguição política, mas ele tem essa garantia de ser inamovível, ou seja, de não ser removido. Ele também, assim como o Poder Judiciário, por isso que o Emerson faz esse comentário, ele tem a irredutibilidade de subsídio. Ele é remunerado, ele recebe por subsídio, e eles não podem ser reduzidos. Dentro ainda do que o Emerson está nos falando aqui no chat, né, para corroborar e confirmar o que o Emerson está falando, o Ministério Público tem uma série de atribuições. Não vou falar de todas. Lê a Constituição, lê tudinho lá, artigo 121, 123, 124, 125. É importante que a FCC é letra de lei, né? Todo mundo sabe disso aqui. Algumas das atribuições: promover inquérito civil, ação civil pública, requisitar diligências investigatórias, instaurar inquérito policial. Olha, isso aqui é interessante, né? Para a carreira policial, o Ministério Público pode, de ofício, instaurar um inquérito policial, de modo a proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses coletivos, defender os direitos das populações indígenas. Direitos e interesses das populações indígenas também está aqui no escopo do Ministério Público, tudo bem? E exercer o controle externo da atividade policial, né? O que mais? Titular da ação penal pública, né? Artigo 129, inciso 1, Ministério Público é o titular da ação penal pública, que é aquela ação de processar alguém por ter cometido um crime de ação penal pública, né? Meu aluno, aqui saiu cortado, tá? Aqui, deixa eu só editar aqui para ti, rapidinho. Aqui nós vamos falar da advocacia pública. E a Constituição Federal faz referência à AGU. Quem é a AGU? A Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União é um órgão que representa, tá? Que representa a União em demandas judiciais, né? A União, ela tem um conjunto, um time, vamos dizer assim, de advogados que trabalham para defender os seus interesses, porque a União, vez por outra, ela litiga em processos, né? E aí nós temos um órgão aqui especial da defesa chamada Advocacia Geral da União, certo? São os advogados geral da União que têm um dos seus braços a Procuradoria da Fazenda Nacional. A Advocacia Geral da União, como o próprio nome indica, ela defende os direitos e interesses da União. Vez por outra, a União está litigando com particulares, litigando com outras entidades da federação. Então, esses advogados, eles representam o interesse da União. Essa Advocacia Geral da União tem como chefe o Advogado-Geral da União, certo? Ele que é o chefe da AGU, é o próprio também chamado de AGU, é o Advogado-Geral da União. Esse Advogado-Geral da União, ele é um cargo de livre nomeação pelo presidente da República, certo?
livre nomeação pelo presidente da República. Observa, meu aluno, que não é necessário ser um membro da carreira. O presidente da República pode nomear gente fora da carreira da Advocacia Geral da União, porque existe o quadro efetivo de advogado-geral da União. São aqueles que prestam concurso público de provas e títulos, assim como vocês vão fazer um concurso público, e obtêm aprovação. Esses pertencem ao quadro funcional da Advocacia Geral da União. Mas o chefe, cuidado com isso, o chefe da Advocacia Geral da União não necessita ser membro da carreira, tá? É um cargo de livre nomeação e exoneração do presidente da República, certo? Dependendo unicamente da discricionariedade do presidente. Esse chefe da Advocacia Geral da União, ele tem mais que 35 anos, tem que ter, né? Ser maior de 35 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada. Como assim, professor? Tem que ser alguém que saiba muito sobre direito, né? Ele tem um extenso conhecimento sobre isso, um notável, um reconhecimento, né, da sociedade jurídica, de ser uma pessoa que detenha muito conhecimento. O que mais, meu aluno? Ele precisa ter reputação ilibada, ou seja, ter uma conduta reta, correta, não uma pessoa que está envolvida em crimes, escândalos. Essa é a ideia resumida e básica de reputação ilibada. Um detalhe, ele não precisa ser aprovado pelo Senado. Diferentemente do Procurador-Geral da República, né, que é nomeado pelo presidente também, aqui o Advogado-Geral da União ele não precisa da aprovação do Senado Federal. O que mais, meu aluno? Ele é equiparado a ministro de Estado. Como assim, professor? Ele é um ministro, assim como os outros, né? Ministro da Saúde, da Educação, é um cargo de livre nomeação e exoneração e tem o status de ministério. Mais algumas informações, eles não possuem a vitaliciedade como possuem os membros do Ministério Público, tudo bem? Eles têm apenas estabilidade. Na estabilidade, eles podem ser demitidos tanto por uma decisão judicial, como eu já falei ainda há pouco, como também por um processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Falei da advocacia pública, né? Não está aí no teu slide, te trago na próxima aula, foi um erro operacional do professor, né? Faltou aí para ti, mas não ia dar tempo de falar de todos, faltou a advocacia privada e a defensoria pública. Eu vou terminar a aula hoje falando um pouco da advocacia privada, que é considerado também uma atividade, uma função essencial da justiça. A aula que vem a gente fala algumas garantias da defensoria pública, sua composição, e a gente encerra e a gente resolve algumas questões de todos os assuntos que nós relacionamos aqui, né? Só para a gente firmar mais esse entendimento. Certo? Por isso que os membros são pavulagem. É o senhor que está dizendo, não sou eu. Vamos lá. Ainda sobre advocacia. Ao lado da advocacia pública, nós temos a advocacia privada, que é aquela advocacia que você conhece, né? Aquele advogado que passou, que é bacharel em Direito, e foi aprovado no exame de admissão, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, faz parte dos seus membros, do seu quadro de membros. Este professor é um dos membros da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele exerce a chamada advocacia privada, né? E a Constituição fala que o advogado é essencial à justiça, ou seja, ele é essencial à validação da justiça. Por quê? Porque o advogado privado é indispensável, né, à justiça, melhor dizendo, porque o advogado privado é o que defende os direitos e interesses das pessoas em geral. Vamos dizer que o Estado viola um direito teu no teu concurso público. É bem provável que tu tenhas que
demandar na justiça por meio de um mandado de segurança, por exemplo. E você não tem capacidade postulatória para isso, você não pode postular. Você precisará de um profissional advogado para que faça isso te representando, né? Então, a atuação da justiça ela só funciona com uma advocacia privada bem estabelecida, como a Constituição fala, é indispensável a justiça, certo? A realização da justiça só se dá por meio do advogado. Então, quem é o advogado privado? Ele não tem vinculação institucional com nenhum órgão público. Ele é inscrito como membro de uma instituição chamada Ordem dos Advogados do Brasil. Tu já ouviu falar disso, né? Faz um exame que muita gente reprova para você ter a chamada carteira da OAB e poder estar habilitado para prestar o seu exercício profissional. O advogado ele é tão indispensável que tem gente que não gosta, né? Eu não suporto advogado. Olha aqui a carteira da ordem do professor de vocês aqui, rapidinho. Pois é, tem muita gente que não gosta do advogado, porque advogado é aquilo, até tu ter o teu direito lesado. E tu não acessa a justiça, senão, salvo em raras exceções, como é o caso dos juizados especiais, senão por meio de um advogado. Por isso que ele é indispensável e essencial, tudo bem? Tranquilo? Então a gente vai encerrar aqui. Na aula que vem eu quero falar um pouco de defensoria pública, que é um tema que está muito em voga no tempo de falar hoje. E a partir daí a gente vai resolver algumas questões, tá? Alguns temas que eu passei para ti, eu vou trazer questão e vou comentar também questões de outros temas que eu não trouxe, tá? O professor Sandro Santiago também trabalha direito constitucional e administrativo, e aí o que ele também vai te ajudar, a gente vai construindo esse teu conhecimento, que é o que importa, né? Várias fontes, formas diferentes de lecionar, mas que vão consolidar a tua compreensão. Agradeço a tua companhia, desejo que tu tenhas total êxito durante o teu estudo. No mais, um forte abraço do professor. Estamos aqui para qualquer coisa, tá? Valeu, falou!